Olha só, essa história aqui, ela vai muito além de ser só sobre uma tempestade. É sobre a cabeça de um cara tão teimoso, tão literal, que a gente fica se perguntando: será que foi justamente a falta de imaginação dele que o salvou? Vamos entender isso. E para a gente começar a entender quem é o nosso personagem principal, o Capitão McWeir, nada melhor do que ouvir o que o imediato dele, o Jukes, pensava. E olha que descrição curiosa, né? Exasperante, mas ao mesmo tempo alegremente inocente. Já começa aí o mistério. Como é que um sujeito assim, tão simples, digamos, consegue estar no comando quando o mundo está desabando? Pois é, para entender a força da tempestade, a gente precisa primeiro entender a figura que está lá, no leme do navio a vapor Nanshan. E já vou adiantando, ele não tem nada de herói de filme, viu? Longe disso. E aqui que a coisa fica interessante, sabe? É o grande paradoxo do McWeir. A tripulação olhava para ele e viu o quê? Um cara meio denso, sem imaginação nenhuma, talvez até meio chato. Só que essa característica, essa falta de voos da fantasia, era o que fazia os navios dele serem lugares de pura harmonia. Ele não ficava pensando no e se, ele só lidava com os fatos, com o que estava bem na frente dele. E isso, no fim das contas, fazia dele um capitão super estável. E esses detalhes aqui ajudam a gente a montar o quebra-cabeça, a entender a personalidade dele. É um homem todo construído em cima de fatos. Ponto. Ele fugiu para o mar não por uma aventura romântica, mas por pura teimosia, como o pai dele mesmo dizia. E o cara era tão literal, mas tão literal, que quando o navio dele mudou de bandeira para a bandeira siamesa, ele foi lá, pegou o livro de códigos só para conferir se o desenho que estavam achando estava certinho. Imagina! Para ele não existia medo abstrato, só fato concreto. Bom, e agora a gente vai ver o que acontece quando essa mentalidade bate de frente com a fúria da natureza. Porque o Nanshan tá lá navegando para Funchal e o mundo em volta começa a mandar uns sinais bem sinistros. Mas para um homem como o McWeir, o que é um sinal, né? É só um fato que ainda não aconteceu. E tem mais um detalhe importante: o navio não está vazio. A bordo tem uma carga humana bem preciosa. 200 trabalhadores chineses, os coolies, lá no porão. Cada um deles voltando para casa com um baúzinho de madeira e dentro a economia de uma vida inteira em moedas de prata. Então, o que está em jogo aqui é muito mais que só a tripulação, né? É o futuro de 200 famílias. E a natureza, ela não avisa com todas as letras, ela vai construindo a tensão aos poucos. Dá uma olhada nessa cronologia. Começa com o mar de través. Depois o barômetro começa a cair, cair, cair. O ar fica pesado, úmido. E aí, no pôr do sol, aparece aquela nuvem com uma cor esquisita, um oliva escuro sinistro. O imediato Jukes, que tem mais imaginação, saca na hora o que está vindo e anota no diário. O clima de pavor está no ar. Mas o McWeir, ele continua lá, imperturbável. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente a filosofia do McWeir. O Jukes, todo alarmado, fala para ele: Capitão, vamos dar uma olhada nos livros de estratégia de tempestade? Vamos virar o navio? E o McWeir? Ele simplesmente descarta a ideia. Para ele, um navio a vapor foi feito para ir para frente, e ponto final. Desviar por causa de uma teoria num livro? Que bobagem. O trabalho é seguir reto e encarar o que vier pela frente. Pois é, a teoria acabou. A tempestade, que era só uma ameaça, vira uma realidade. E que realidade! E o pior, ela não ataca de um jeito só. O navio começa a ser testado de duas formas diferentes ao mesmo tempo. É caos por todo lado. O primeiro impacto da tempestade não é nem o vento, sabe? A descrição é de uma pancada física. Uma parede de água, uma força bruta que simplesmente joga tudo pelos ares e isola cada um ali a bordo no seu próprio desespero. É tão forte que acaba com qualquer senso de equipe. É cada um por si. Lá em cima, no convés, o cenário é de destruição total. É como se a tempestade estivesse saqueando o navio. Ela arranca os botes, torce o metal das grades, varre a ponte. O Nanshan deixa de parecer um navio para virar quase uma pedra no meio do oceano, sendo engolida pelas ondas. E enquanto esse caos todo acontece lá em cima, um outro tipo de inferno está rolando lá embaixo, no porão. Com a violência do balanço do navio, os baús de madeira dos trabalhadores se quebram. E todo aquele dinheiro, as moedas de prata, se espalha pelo chão. Na escuridão, no meio do pânico, começa uma briga feia. Uma luta desesperada por aquele dinheiro. Então, vamos recapitular a situação. A gente tem duas crises acontecendo ao mesmo tempo. Uma é existencial. O navio pode afundar a qualquer momento. A outra é humana, uma briga generalizada no porão.
E é exatamente nesse ponto que a mente única, a mente literal do Capitão McWare, vai mostrar qual é a sua prioridade. Enquanto o imediato, o Jukes, já está convencido de que não tem mais jeito, que o navio já era, a cabeça do McWeir está focada em outra coisa. Ele não está pensando na tempestade. Ele fica indignado, mas é com a desordem, com a quebra de regras. E aí vem a ordem dele. Simples, direta e, sinceramente, completamente absurda para a situação. Ele basicamente ignora o furacão por um instante e manda o Jukes descer no meio daquele caos todo para acabar com a briga. Uma missão praticamente suicida, né? Essa sequência aqui mostra bem a lógica dele, que é bizarra, mas não se abala por nada. Para ele é simples. O problema? Tem gente brigando. O princípio? Não pode ter desordem no meu navio. A solução? Manda o imediato resolver. O contexto? Ah, sim, o pior furacão que alguém já viu. Para a mente dele, as regras do navio são mais importantes que o apocalipse lá fora. Depois de horas e horas sendo castigado pela tempestade, de repente, tudo para. O navio entra num lugar de silêncio. Um silêncio estranho, pesado, ameaçador. É isso. O vento some. O Nanshan tá boiando na calmaria sinistra do olho do furacão. Um silêncio que oprime, cercado por uma parede gigantesca de nuvens negras girando. É um alívio, mas um alívio que dá medo, porque todo mundo sabe o que vem depois. Ian McWeir, o homem dos fatos, o que ele faz? Vai checar os instrumentos. E o barômetro nunca esteve tão baixo. Para ele, isso não é motivo para pânico, é só a confirmação do que os livros dizem. A segunda parte da tempestade vai ser ainda pior. O fato tá lá, confirmando o terror que tá vindo. E é nesse momento de calmaria, um pouco antes do inferno recomeçar, que o McWeir solta para o Jukes a frase que define tudo, a filosofia de vida dele, de comando, de tudo. Não tem atalho, não tem estratégia, não tem como desviar. O único jeito de passar por isso é encarando de frente. Uma convicção simples, teimosa e que talvez seja a única coisa que funcione contra uma força dessas. E é com essa reflexão que a gente encerra. A história do Conrad parece levantar uma questão muito forte, né? Quando a gente se depara com uma força da natureza, algo que é muito maior que a gente, será que o que nos salva é a inteligência, a imaginação, a estratégia? Ou será que o que prevalece é a integridade teimosa de um homem simples, com uma convicção inabalável que se recusa a ter medo do universo? Fica aí o pensamento.